Fala galera, bem-vindos ao meu canal, sou o Rodrigo Albano e hoje eu vou mostrar para vocês como eu desenvolvi o setup no Houdini para modelar os prédios do Bionicus. É um prédio semi-procedural, eu não diria que é totalmente procedural, mas ele fica muito fácil de editar quando a gente precisa, inclusive adicionar mais blocos nele. Então vamos para o vídeo? Para a gente começar, eu preciso mostrar alguns nodes para vocês. São nodes simples e a gente vai trabalhar com eles aqui. Eu vou começar num box para mostrar como eles funcionam. Um deles é o split que tem dentro do Labs, então assim você teria que ter instalado o Side Effect Labs, que ele está aqui, né? São essas ferramentas. Normalmente, se você não tiver, você precisa abrir o launcher do Houdini, instalar os packages, daí você vai ver que vai instalar essas tools do Labs. São muito legais e recomendo instalar. Esse node é o Split Primitives by Normal. O que acontece? Tem uma função dessa dentro do node de Group, que é o Group Keep by Normals, né? Eu usava muito essa função do Group, mas depois com essa função dele eu estou preferindo usar, que assim, eu só escolho aqui, por exemplo, eu quero tirar o piso e o teto. Vou clicar em Y, ele tira para mim, e aqui eu vou inverter, né? Ele tem os quatro lados aqui agora. Então, no meu box, eu vou colocar uma medida de um prédio, mais ou menos. Por exemplo, 20 metros de largura, 40 metros de altura e vou colocar 30 metros de profundidade. Então, ó, aqui eu tenho o meu prédio, entre aspas, né? A minha blocagem. E esse node, ele ajuda muito em vários quesitos. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente precisa separar as partes para fazer os cortes. No caso do filme, era um prédio com todo envidraçado, né? E tinha uma quebra na quina dele. Antes de usar esse split, eu vou fazer essa quebra. Por que eu falei que é semi-procedural? Porque a gente não vai fazer uma ferramenta procedural. E essa parte da quebra, ela vai ter que ser feita fora do procedural. Eu vou selecionar aqui, no caso, que foi da forma que eu fiz, e eu vou mostrar para vocês como funciona. Aperto S, né? E aqui eu tenho a opção Point, Edge ou Polígono. No atalho é o 2, 3 ou 4. Vou apertar 2 e o W para ver o wireframe, né? Então, vou clicar, selecionei esse cara e vou dar Tab, P-O-B-E, Polybevel, dou Enter. No Polybevel, eu posso clicar e arrastar, né? Ou posso vir aqui no Distance, no Parâmetros. Eu vou colocar 5 metros aqui. 5, eu vou colocar mais, vou colocar 10. 10 metros, legal. E se você olhar no filme Bionicus, essa ponta, ela era mais alta. Então vou selecionar na mão, vou apertar S de novo, 2, selecionei, vou apertar T, ele criou o node de edit aqui pra mim, né? Ó, fiz o polybevel, que se eu desligar ele vai quebrar, e aqui o edit. O edit, ele tá mostrando pra mim a posição da local, né, do objeto, e eu não posso usar aqui. Vou apertar M de Maria, ele muda o local para mim, para World. Então aqui eu clico e arrasto quando eu quero. Ou eu posso vir aqui e colocar a medida real. Como eu sei que é 5, né, ele faria 2,5 para cada lado, vou colocar aqui mais 5. Olha lá, ele subiu 5 metros. Vou colocar 15. Legal, tá mais ou menos como era o prédio lá do Bionicus. E agora, eu vou apertar W de novo, se eu vier aqui nesse node, ó, ele limpou para mim. Legal. Está mais ou menos do jeito que eu queria. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar o node de Poly Extrude. Vou salvar aqui, né? Então, ó, Tab POEX. Poly Extrude. Vou ligar esse cara aqui da esquerda, que é o resultado, né? No Poly Extrude. E aqui eu vou falar para ele assim. Eu vou mudar esse divide into e vou colocar individual elements. Nesse caso, se eu vier aqui e colocar ponto 5, no inset ponto 5, ele criou para mim
essa borda, né, em volta do prédio. Mas eu não quero fazer o split antes, então eu vou jogar o Polyextrude para cima. Ele criou na parte de cima também. Por que semi-procedural? Porque daqui para frente eu vou mexer de forma para cortar e fazer tudo já selecionando sem precisar ficar clicando. O único que a gente não está colocando no controle diretamente é esse cara que eu selecionei na mão, né? E eu vou usar agora aqui no Polyextrude esse front group. Eu vou, né, expor esse grupo. Então eu vou colocar aqui to glass. Ele vai para o vidro, né? Você pode pôr o nome que você quiser. Eu costumo usar o to para onde ele está indo. Então vai para o vidro. Beleza, to glass. Quando eu venho aqui no to glass, eu posso colocar um split normal, né, que é esse node aqui, ou o blast. Eu costumo usar o blast. Não me pergunte por quê. Tem a mesma função, o split tem 2 blast lá dentro. E no blast eu vou vir aqui e vou colocar o to glass. Então assim, ó, eu já separei o que é vidro do que não é. Então eu só copio esse node para o lado e clico aqui em Delete Non Select. Ó, agora eu tenho o que vai ser vidro. E aqui a borda do prédio. Nesse caso, o que eu vou fazer? Aqui vai ser vidro. Eu vou começar a splitar. Então eu vou ligar ele nesse split. Retirei o piso e o teto. Legal. Nesse cara aqui, eu vou copiar esse split e vou falar para ele assim, ó, agora eu quero o X. Então agora ele retirou o X para mim. Beleza, aqui eu tenho o resultado e aqui eu tenho o restante. Então eu vou copiar esse split aqui e vou ligar o restante. Quando eu ligar o restante, eu vou mudar para Z. Então, ó, se eu colocar um nu aqui, só para vocês verem, ó, o nu, vou desligar o split, o nu me mostra o restante. E o Z, ele está apagando essa pontinha que eu não quero, né? O resultado está aqui. E a pontinha está aqui. Legal, então agora eu tenho as 4 partes, que seria o contorno, a frente, a lateral e a pontinha. Então tá, aqui tá todo, então é esse, vou marcar os dois, aperto o C e clico na cor que eu quero, são esses dois caras aqui que eu vou usar, ó, o resultado dele tá nesse nu aqui, então vai ser, ó, front, sides e aqui vai ser corner, beleza. Então agora eu tenho os 3. O que eu vou fazer aqui? Esse primeiro eu já vou colocar o node de divide aqui. O divide, ele tem algumas funções legais. Ele vai primeiramente cortar como corner, né? Eu vou desligar como convex aqui, né? Eu vou tirar esse convex e vou colocar o brick polygons. Então agora ele fez o corte quadradinho 1 por 1 por 1. Vamos lá, eu vou colocar aqui 3. Ah, ele já abriu na largura 3 metros para mim. Agora o pé direito vai ser o quê? 4 metros. Então de 4 em 4 metros eu terei uma placa de vidro. E aqui, nesse sentido, que é o Z, eu vou colocar 10.000 para não ter nada interferindo. Então eu sei que é 4, eu posso vir aqui no meu box, ó, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, vou colocar 4 metros. Vou copiar esse cara aqui. E vou colocar na altura 40, tá dando 10, por que está? Deixa eu ver uma coisa. Vou mexer no divide aqui um pouco, ó. O offset dele. Deixa eu levar esse, ó. Vamos colocar um node aqui também que a gente vai usar e eu já vou falar sobre ele agora. Chama-se Match Size. O que ele faz? Ele alinha as coisas pra gente. Tipo, nesse caso aqui, ele não tá alinhando nada que ele já tá no centro, né? Eu tô usando o centro. Mas, por exemplo, esse XYZ, se eu vou justificar aqui, colocar min, ele já vai pegar o mínimo e trazer pro alinhamento 0. Se eu mudar para máximo,
ele leva o máximo para o alinhamento zero. Nesse caso vai ser centro mesmo, não vou mexer nele agora, tá tudo centralizado, ele não vai fazer diferença. Deixa eu ver o divide meu aqui, tá legal, eu vou aumentar um pouquinho a altura do meu box. Então vai ser, ó, vou deixar essa bordinha aqui em cima. Acho que tá legal. Então, ó, esse divide eu posso já segurar o Alt, clicar e arrastar, eu vou copiar para cá. E se você for olhar, ele tá, né, dividindo no X e no Z não. Então eu vou inverter. Só que o que eu vou fazer? Eu vou chegar nesse Node Divide aqui, vou copiar essa medida da largura, botão direito, copy parameter, venho no outro divide, venho onde está 10.000, vou botão direito, paste relative reference. E aqui eu vou colocar 10.000. No caso do paste relative reference, ele vai trazer tudo que eu digitar aqui nesse para o outro. Então se eu clicar aqui na palavra size com um clique, ele mostra a medida lá. Então, ó, eu estou nesse node, se eu alterar esse para 5, ele vai alterar também o outro para 5. Então, beleza, tá funcionando, tá legal, tá na altura. E esse cara aqui, o que eu faço para ele cortar? Porque se eu jogar um divide aqui, eu tenho que rotacionar ele 45 graus, ó, ele fica... Deixa eu ver aqui até. Ó, eu não gosto de ficar mexendo e fazendo essa doideira aqui no divide e procurar o ângulo. Ele tá 45 graus aqui pra mim, né? Se eu olhar de topo, ele tá assim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um transform. Vou rotacionar 45 graus. Vou colocar menos 45. Menos 45, beleza. Vou colocar um match size. Pode ser até aqui antes, ó. Vou colocar o match size que levou para o centro. Um transform rotacionou 45. E agora o meu divide vai fazer o que ele estava fazendo de melhor. Só que ele é esse cara aqui, que é no mesmo alinhamento que eu estou no transform. Legal. Aqui é a parte fora um pouquinho, né, que a gente tem que alinhar. Então eu vou andar com ele. Olha lá, vou deixar centralizado, ó. Legal. Então, tá ok. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o transform copiado e vou invert transformation, ele voltou para o lugar. E vou copiar o match size. No match size eu vou ligar esse stat transform e nesse match size eu vou ligar o restore transform. Então ele trouxe de novo para o lugar, ó. Primeiro match size trouxe para o centro, tá tudo centralizado aqui. Se a gente for olhar center, center, center. E eu liberei esse stash transform. O último match size devolve ele para o lugar de onde ele estava. Então eu vou juntar esse e esse, e eu vou ter os prédios cortados, né? Tá legal. Os vidros estão nesse formato. Se eu alterar, vamos lá, esse cara aqui eu vou copiar e vou colar nesse cara aqui, né? Paste relative reference. Beleza. E vou pegar esse da altura, copy, vou selecionar os dois divide e vou colar no meio, paste relative reference. Então, se eu alterar um, vai alterar o outro. Vamos dar uma olhada, olha lá, botão do meio, clique arrasto, legal, tá mais vertical. Todos alteraram, inclusive esse cara aqui. Esse cara aqui, eu venho no transform, no divide dele, venho no offset e corrijo um pouquinho. Corrigido, legal. O que eu posso fazer aqui que é legal agora, ó? Eu vou pegar os vidros, vou usar um poly extrude de novo e vou colocar o individual elements de novo e no inset eu vou colocar .05. Tá aqui a espessura, legal, um vidrinho com a divisão fina e vai ser isso. Esse cara eu vou fazer a mesma coisa com o grupo, ó. Expus o grupo e vou colocar glass agora. O outro eu coloquei to glass, né? Então esse vai virar o glass. Aqui eu vou
dar um blast. Quando eu colocar o blast, eu vou colocar o glass. Então eu fiquei só com as divisas agora. E copio o blast para o lado, delete não select. Eu tenho os vidros. Então aqui eu vou colocar o Poly Extrude para dar a espessura do vidro. 0.01. E eu vou colocar uma color. Opa. Color. Coloquei o color. Posso vir aqui e dar uma brincadinha legal, tá legal cinzinha assim. Vou juntar ele com a minha divisória e aqui eu tenho já o vidro e a divisão dele, ó, com os detalhes, né? Vamos lá. Olha lá. Legal. Agora eu venho e pego esse cara que estava separado aqui, né? E vou juntar, por exemplo, ó. Se eu ligar no Merge, eu já tenho as divisões também. Agora que vem a parte legal, vamos lá. Ah, como eu splitei esse cara aqui, eu posso vir marcando, né? Eu podia colocar um nu aqui e colocar para piso e teto. Esse cara aqui ligaria no Merge aqui também. Para organizar, você liga, segura o Alt, clica e arrasta. Ó, ele clica essas bolinhas aqui para você. Então, eu tenho a parte do prédio parecido com o prédio do Biônicos. Então, se eu vier aqui no Edit, né, que é do Polybevel, que ele edita esse ponto, e mexer, ó, ele vai continuar alterando para mim, ó, sem eu perder toda a base, né, que eu criei. Então, assim, se eu mexer no bevel aqui, por exemplo, tá com 10 e diminuir, ó, ele continua se adaptando, né? E o mais legal agora é, se eu vier aqui, pegar um box, vamos lá, box, pegar um Merge, esse box vai ter 20, 50 e 30. Pronto, tá ali. Eu vou tirar ele do lugar aqui, ó, pro lado. Opa. Dei Enter. Vou tirar ele aqui pro lado, né? Vou colocar ele aqui. Ó, aumentei um pouco sem querer, mas tá tudo bem. E vou colocar ele aqui, ó. Vou fincar ele aqui e vou levantar um pouco. Ah, tá legal. Vou ligar esse cara e esse cara no Merge e vou ligar o Merge no Poly Extrude. O Poly Extrude vai fazer o papel dele e se você vier aqui embaixo, a gente tem todo o prédio já separado, com as divisões. Então assim, não tá uma cor muito legal, mas ó, se eu vier aqui nesse box, der um Enter, olha lá, ele vai deixar eu editar. Se eu abrir tudo ele pra cá, por exemplo, ó, vou puxar por aqui, ó, opa, vou puxando pro lugar errado, aqui, ó, ele se adapta e vai fazendo tudo. Aí você fala, mas as juntas não estão funcionando, né? A gente não tem o contorno, então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar um boolean entre ele e o Poly Extrude e vou mudar de Subtract para Union. Agora ele vai se adaptar e fazer até o contorno todo dele aqui para mim, né? Então, ó, eu tenho os detalhes. Posso colocar um Poly Extrude de leve aqui para as bordas ficarem detalhadas, né? 0.02. Olha lá, elas estão mais altas um pouco agora. E assim, o que eu fizer nesse box para cima, por exemplo, eu posso vir aqui, selecionar esse cara e dar o mesmo Polybevel. Ele vai acatar. A única questão é que, como você usou o Polybevel aqui,
Você tem que prestar atenção nesse quesito do match size, transform, divide, transform e match size. Existe uma combinação que são os for eachs, mas eu não vou mostrar isso para vocês, senão eu vou confundir um pouco, que começa a ficar um pouco mais avançado. Isso aqui eu já considero um pouco avançado, mas eu creio que se vocês seguirem esses passos, vou deletar esse outro aqui que foi um teste que eu fiz, eu creio que se vocês seguirem esses passos, vocês vão ficar com a ferramentinha para fazer prédio aí, pelo menos de vidro, ou se usar a criatividade de várias outras materiais aqui, né? E dá para fazer e brincar com muita coisa mesmo. Então, por exemplo, se eu copiar esse box aqui, der um Enter, trazer ele para o lado, vou diminuir os eixos aqui agora, ó. Vou trazer ele um pouquinho para dentro, vou descer esse cara e trazer ele aqui para dentro também. Se eu juntar, automaticamente ele vai fazer o papel dele. Aqui deu essa quebra. Proceduralmente falando, ia dar um trabalhinho para mexer. Eu não vou fazer isso agora. Se eu trouxer ele para fora aqui, né, o propósito do prédio do Bionics, ele não tinha isso saindo para fora, ó. Mas se eu puxar ele para fora e não colocar nada dentro, ele não vai fazer eu ter que selecionar aquela linha para deletar. Então, infinitas box vocês podem ir colocando e fazendo acontecer o prédio de vocês. Estou trazendo, puxei para cá, vou puxar um pouquinho para cá, deixa eu ver. Ó, ele se adapta, faz os contornos e você pode ter o que você quiser aqui. Bom, esse vídeo era mais para mostrar um pouco do funcionamento. E eu diria que isso é paramétrico, não procedural. Algumas coisas você tem que fazer na mão, mas ele te salva, me salvou, principalmente na questão de filme, como Bionicos. Se tem alteração, você vai lá e só muda as proporções e ajusta, né? E ele vai se adaptando. E daí pra frente é criação. Você pode selecionar os pisos e fazer dividido por andar, ele já vai ter a divisão de piso lá dentro para você, que foi o caso que eu usei. Nesse caso aqui, foi para mostrar mais a parte de como funciona um pouco da modelagem livre, né, com alguns controles no Houdini. Para organizar é muito legal, você pode vir aqui, por exemplo, ó, é o corner, clica nesse cara aqui, ele vai criar essa janelinha aqui para você. Você só dá 2 cliques, corner, pode mudar a cor, aperta C aqui, por exemplo. Esse vai ser essa cor. Aqui vai ser o side, né? Então, eu venho aqui de novo, trago aqui, esse cara aqui, e eu vou organizando meu projeto, né? Isso tudo aqui, a gente pode transformar no HDA. Eu não vou mostrar HDA agora também, a gente está finalizando o vídeo por aqui. Mas em breve, se vocês seguirem esse passo, quando a gente for fazer HDA, eu garanto que vai ser bem mais fácil. Vocês vão estar entendendo melhor. Espero que vocês gostem do vídeo. É isso. E logo mais estou de volta. Valeu!